Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho, aqui da Anatomia Humana, para estudantes do curso técnico de enfermagem e também extensivo a todos os demais estudantes da área técnica de saúde. Hoje vamos dar início a um conjunto de videoaulas sequenciais ligadas à temática tecidos fundamentais. E nesta videoaula 6 nós vamos trabalhar uma parte introdutória, né, aos tecidos fundamentais, né? Vamos fazer uma introdução. E nas outras videoaulas subsequentes, nós vamos trabalhar cada um dos tecidos fundamentais, que nós vamos apresentar ainda hoje nesta videoaula. Na realidade, o estudo dos tecidos fundamentais é do campo da histologia, que, como nós já vimos no início do nosso curso de anatomia, faz parte também, junto com a anatomia, a embriologia, a citologia e outros, faz parte das ciências morfológicas. Histologia é uma palavra que deriva de dois termos gregos. Histo, que é tecido, significa tecido ou rede, e logia, que é relativa a estudo, então estudo dos tecidos, beleza? No ensino superior da área de saúde, geralmente existe essa disciplina, e aí os tecidos fundamentais e os diversos, a avaliação dos tecidos que compõem diversos órgãos é matéria da histologia. Como nós não temos no curso técnico a necessidade de ter a histologia constituída enquanto disciplina, de uma maneira geral, mas precisamos ter um conhecimento básico dos tecidos fundamentais para avançar na anatomia e, de uma certa maneira, também na fisiologia, nós estudaremos aqui na anatomia. O tecido, né? O que seria o tecido? O tecido é um conjunto de células semelhantes e próximas uma das outras, mais a matriz intercelular. E essas células, elas vão constituir os órgãos. Há órgãos que são constituídos de um único tecido, há órgãos que são constituídos de vários tecidos. E essa semelhança celular, ela se dá na morfologia e também como elas funcionam. Então, elas não estão ali próximas uma das outras ao acaso. Não, elas têm uma morfologia idêntica ou muito semelhante e um funcionamento idêntico ou muito semelhante. A histologia, ela pode também é chamada de anatomia microscópica, e a nossa anatomia propriamente dita é a anatomia macroscópica, né? A histologia pode também estudar a de outros animais, a só de humanos, a vegetais, né? Então, que seriam os tecidos de outros animais. Aí pode fazer uma histologia comparada entre os diversos animais e humanos, só o humano, que é o que nos interessa aqui, a histologia humana, ou até de vegetais, né? Bem, a histologia também, ela pode ter subdivisões do tipo histofisiologia. O que é histofisiologia? Que estuda as células dentro de determinados tecidos que compõem determinados órgãos, como essas células funcionam, contribuindo com a função maior do órgão, né? Então, por exemplo, o rim, que produz urina. Então, a histofisiologia renal vai estudar como um pedaço de tecido, e mais precisamente as células que estão nesses tecidos, contribuem com a função renal de produção de urina. Como é que ela faz? Então, como ela faz, é fisiologia. Mas a gente está estudando isso em cima de um tecido, então é histofisiologia. Como temos também a anatomia patológica microscópica, ou histologia patológica, que estuda como determinadas doenças se manifestam, alteram a morfologia, mas sob o ponto de vista microscópico. Porque, sob o ponto de vista macroscópico, você pega um fígado, uma peça de um cadáver, né, um pedaço de fígado, mesmo de um humano vivo, e analisa macroscopicamente como uma cirrose se manifesta, é uma anatomia patológica, macroscópica. Agora, quando a gente tira um pedaço do tecido do fígado do cadáver, ou mesmo faz uma biópsia num indivíduo que está vivo, então uma necrópsia, e faz uma lâmina histológica para a gente analisar como se dá a cirrose num fígado a nível tecidual, ou seja, a nível microscópico, aí nós temos a histologia patológica, que é menos usual esse termo,
e usamos também o termo anatomia patológica microscópica. Tanto para fazer... E aí a gente vai diferenciar aquela lâmina daquele tecido, morfologicamente falando, diferenciá-lo com um fígado saudável, de um fígado cirrótico, de um fígado com hepatite, às vezes uma hepatite bacteriana, tóxica ou viral, de um fígado com um dado tumor. Então, a diferença morfológica dos tecidos em um dado órgão, um dado tecido no dado órgão, nas diversas manifestações patológicas em relação ao fígado saudável, é estudado na anatomia patológica microscópica ou histologia patológica. Nós não vamos estudar isso, a gente só está aqui apresentando para vocês o que é histologia. O que nós vamos estudar aqui são as características histológicas dos tecidos fundamentais que eu já vou apresentar a vocês, tá? Então, a característica histológica, a gente vai pegar, estamos falando de humanos, então vai pegar os tecidos fundamentais humanos e estudar os básicos, o principal, o fundamental, né? De cada tecido, as características dele, para que ele serve. Então a gente vai, onde eles são encontrados e que órgãos, que a gente vai estudar dentro desses parâmetros da histologia. Bem, essas duas fotos, uma se refere a uma pesquisadora numa microscopia óptica, né, um microscópio bem avançado, óptico, em que a pessoa tira uma lâmina por esse aparelho que está aí ao lado, que é o micrótomo, faz uma lâmina bem fina de tecido. O tecido, a gente escolhe o órgão, escolhe aonde que está o tecido que a gente quer pesquisar, então tira um pedaço desse órgão, como eu disse, pode ser de um cadáver ou eventualmente até de um ser vivo, e aí você tira, faz a lâmina, né, num cubo de cera, e aí faz um monte de cortes microscópicos, aí coloca entre uma lâmina e uma lamínula, e o aparelho que faz esses cortes é esse aparelho ao lado da pesquisadora aí, que é o micrótomo. E aí ele pode ser avaliado pela microscopia óptica, como está mostrando ali, ou uma microscopia eletrônica. Mais uma vez, a gente poderia dar uma aula só sobre isso, mas não há um interesse aqui para a nossa evolução, né? Tem interesses específicos, individuais, mas o que vai nos interessar mesmo é o tecido, mas eu estou apresentando aí a vocês a histologia. Então vamos ver quem são esses 4 tecidos fundamentais ou básicos que dão origem a todos os outros tecidos, que podem estar presentes no órgão, dão origem a todos os outros tecidos e que são fundamentais aí, que a gente tem um conhecimento mínimo deles para avançar na anatomia e de uma certa forma na fisiologia. Vamos ver quem são? Bem, aí estão os 4 tecidos fundamentais, que podem estar presentes em dados órgãos, ou até dar origem a outros tecidos secundários a eles, e estarem também junto deles ou isoladamente presente nos órgãos de uma maneira geral. Então, o primeiro deles é o tecido epitelial. Essa foto não sintetiza todo o tecido epitelial, é um dos subtipos de tecido epitelial, nós temos vários subtipos. Teremos um vídeo, próximo vídeo, só para discutir o tecido epitelial, para que serve, qual a característica dele em relação aos demais tecidos fundamentais, e aí vamos ver os seus subtipos. Em seguida, nós temos o tecido conjuntivo, ou também chamado de conectivo, e aí a gente também teremos uma videoaula só dedicada a ele, e aí nós vamos ver que ele tem várias características também muito próprias deles, que os diferem dos demais tecidos, e que ele pode ser especializado no tecido da medula óssea vermelha, do tecido sanguíneo, e aí nós vamos estudar isso quando estudarmos a anatomofisiologia do sangue, tanto no curso de anatomia humana quanto de fisiologia. Vamos estudar também, ele também pode se diferenciar em tecido adiposo, tecido conjuntivo do tipo adiposo, e aí nós teremos uma videoaula aqui para falar sobre as peculiaridades e características e subtipos de tecido adiposo, e ele pode ser dividido em tecido ósseo, né? E também teremos uma videoaula para falar sobre o tecido ósseo, quais as características do tecido conjuntivo do tipo ósseo, e também em tecido cartilaginoso, que a gente vai falar alguma coisa no que se refere às articulações. Beleza, pessoal? Então nós teremos mais de uma videoaula referente ao tecido conjuntivo. Temos o tecido muscular, que dá origem às fibras musculares, e o tecido nervoso. Isso fecha aí
os tecidos fundamentais. Também teremos uma videoaula sobre tecido muscular e uma videoaula sobre tecido nervoso. Então vamos fechar aqui essa primeira videoaula introdutória, né, que vimos o que era tecido, por que era estudado da fisiologia e aqui no curso técnico na anatomia, o que seria histologia, né, vimos quem são, apresentamos os tecidos fundamentais a vocês e agora o próximo passo é a gente estudar o primeiro tecido fundamental, na próxima videoaula, na videoaula 7, que é o tecido fundamental epitelial. Vamos lá na videoaula 7 estudar isso, tá? Então até lá, aguardo vocês lá.